convidar a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Título da nossa mensagem: Restaurando Aliança. Você crê que tem uma aliança com o Senhor? Nós temos uma aliança, irmãos. E o nosso Deus jamais quebra essa aliança. Livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Feche seus olhos, soberano Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Queremos, ó Deus, pedir a tua direção. Usa-me, ó Pai, como instrumento para a edificação da tua igreja. Que o teu Espírito Santo continue a ter liberdade em nosso meio e que o teu nome seja mais uma vez glorificado aqui neste lugar. Desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Amém. Se nós formos ler o livro de Juízes, a gente vai ver que aconteceu sucessivamente. Aconteceu várias vezes. O povo se afastava da presença do Senhor e, por consequência, era subjugado por um outro povo, e Deus acabava intervindo, ajudando o povo a se libertar daquele jugo. E a palavra diz que já durava 40 anos que eles estavam sendo subjugados pelos filisteus. E aí, Deus mais uma vez intercede e o anjo do Senhor vai até a mulher e diz: olha, você vai ter um filho e ele será nazireu. Lá em Números 6, irmãos, explica bem amplamente sobre a lei do nazireado, ser nazireu. E ele diz: olha, o menino não vai poder tomar bebida forte, não vai poder raspar a cabeça, não vai poder se chegar a coisas imundas, e desde o ventre ele será separado. Então ali é firmado uma aliança. Deus firma uma aliança com alguém que ainda iria nascer. Olha que Deus maravilhoso. A aliança já estava firmada. Então Deus estabelece o seu propósito, que é, ele vai começar a libertar o povo de Israel. Estabelece um propósito e é estabelecido também qual seria a missão daquele que ainda iria nascer. E a missão era ser um nazireu, era ser separado, cumprir as regras estabelecidas pelas leis do nazireado. E eu quero compartilhar com a igreja sobre essa trajetória, desde que é firmado um pacto, inicia-se o propósito,
mas a missão foi colocada em risco. Deus estabelece o propósito, uma aliança. Olha, Ele vai livrar e vai cumprir as regras. A parte que cabia ao Senhor, Ele cumpriu, mas a parte que cabia a Sansão, em algumas áreas, ele deixou a desejar. E é nessa trajetória que eu quero compartilhar com a igreja. E a primeira lição que eu compartilho é o cuidado com o envolvimento com as coisas do mundo. No capítulo 14, diz assim: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Ele começou o seu envolvimento. Ele viu entre os filisteus uma mulher, e ele quis se envolver com a estrangeira. E ele começou a se aproximar das coisas do mundo. Mas olha o que a palavra nos diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele começa a tomar a forma do mundo. Ele foi separado. A palavra diz que ainda no ventre, ele já estava separado para cumprir uma missão. Ele foi chamado, foi separado. A palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você consegue entender? Sal, porque vai fazer a diferença. Luz, porque vai glorificar o nome do Senhor. Mas ele deseja a mulher. E o pai dele diz: olha, não há entre o nosso povo uma mulher que te agrade, para que você tenha que buscar entre os filisteus, entre os inimigos. E ele mais se aproximava das coisas do mundo. Começou a tomar a forma. Havia sobre aquele homem um chamado. E ele recebeu de Deus um dom, talentos. Sansão era dotado de uma força sobrenatural. A palavra diz que vinha o Espírito do Senhor sobre ele. E a força que ele recebia, ninguém podia parar. Sansão, diante de um chamado de Deus, ele começa a renunciar. Porque ele começa a olhar, ele começa a perder o foco. E o foco dele estava nas mulheres filisteias, nas coisas que prejudicariam a caminhada daquele homem. E ele deseja se casar. Depois ele se envolve com uma prostituta. Depois ele se envolve com uma outra mulher chamada Dalila. Tudo estrangeira. Diante de um chamado para a vida dele, ele começa a negligenciar. Você tem um chamado de Deus para a sua vida? Você reconhece que você tem um chamado de Deus para a sua vida? Aquele homem separado, ele não era cidadão daquele lugar. Nós não somos cidadãos desse mundo. A nossa pátria, ela não é aqui. Eu não posso viver aqui como se a eternidade fosse aqui. Eu não posso ter essa admiração pelas coisas do mundo. Mas em todo tempo somos tentados, somos influenciados por coisas do mundo.
Quando eu entendo que a minha pátria não é essa, que a minha identidade é uma outra identidade, uma identidade celestial, eu preciso ter uma outra forma de vida. Se eu sou separado, eu não posso tomar a forma do mundo. E Sansão, aos poucos, começa a tomar essa forma, começa a se desenvolver, buscando coisas do mundo. Irmãos, quantos não abriram mão de um chamado de Deus? Quantos não abriram mão de dons espirituais? Sansão age dessa forma. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para a minha vida. E a missão estabelecida para Sansão: você é separado, você vai fazer a diferença, você vai cumprir um propósito. Deus te chamou, irmãos, para cumprir um propósito. E foi dada uma missão. Mas você pode desistir ou não. Sansão, ele desiste. Mas essa desistência não foi de um dia para o outro, foi porque ele deixou-se influenciar. E a caminhada dele começou a ficar comprometida. E ele era dotado de muita força. E ele segue buscando as coisas do mundo. Interessante, irmãos, que as coisas do mundo, elas vêm sobre a nossa vida para nos ocupar, para tomar espaço. E a gente acaba acreditando realmente, a gente se envolve e acaba se justificando. E às vezes você encontra com uma pessoa que está afastada e ela diz: eu estou sem tempo, estou trabalhando muito. Mas, irmãos, será que aos poucos não está tomando a forma do mundo? Que ninguém toma a forma do mundo de um dia para o outro, é aos poucos. A falta de vigilância pode trazer esse prejuízo espiritual. Olha o prejuízo na missão estabelecida para Sansão. Ele poderia fazer melhor diante do chamado de Deus. Eu queria que você refletisse: será que eu e você poderia fazer melhor diante do chamado de Deus sobre a nossa vida? Sabe por quê? Eu posso achar que estou fazendo bem. Aos meus olhos eu posso ter essa impressão. Mas eu posso estar enganado. Eu posso fazer mais. Eu posso me dedicar mais. Eu posso me separar mais. E Sansão ali, irmãos, vê aquelas mulheres e ele começa: é isso que eu quero. Ele começa a perder o foco. Triste quando o cristão começa a perder o foco. O foco dele: olha, você vai fazer a diferença porque você é um nazireu. Você é separado do Senhor. Tem um chamado para a sua vida. Mas os seus interesses começaram a sobressair aos interesses de Deus para a vida dele. Pode acontecer comigo e com você? Pode. Porque eu mesmo, irmãos, eu tenho, por hábito, já traçar tudo que eu vou fazer na semana. Tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, vou buscar aquilo. Mas, irmãos, se eu não vigiar, é só interesses meus. E os interesses de Deus para a nossa vida?
O chamado de Deus, a missão estabelecida por Deus, para que você cumpra. Como está sendo feito, como você está executando aquilo que Deus determinou para a sua vida. É esse cuidado que eu preciso ter, é essa vigilância que eu preciso ter. Senão, aos poucos, eu anulo a minha identidade emitida por Cristo. Sabia que nós temos esse poder de anular uma identidade, invalidar? Eu recebo uma identidade desde o ventre, e aos poucos eu posso ir invalidando e tomando e recebendo outra identidade, e aí apresento essa identidade, eu posso ser reconhecido como essa outra identidade. Olha o perigo, irmãos. A identidade que você recebeu junto com o seu chamado é para ser apresentada, é para ser vista por todos. Todos os dias eu preciso olhar para essa identidade e falar para mim mesmo: você tem um chamado de Deus sobre sua vida, você tem uma missão a cumprir e precisa ser cumprida com excelência. Você precisa arrumar tempo para a sua vida espiritual, você precisa arrumar tempo para as coisas de Deus, você precisa parar para fazer a vontade do Senhor sobre sua vida. Sabe por quê, irmãos? Vai aparecer um montão de outras coisas para nos ocupar. Por isso que você está aqui essa noite. Você parou para vir adorar. Você parou para vir aqui ouvir a palavra do Senhor. Ninguém vai te tirar o que você está recebendo aqui nessa noite. Ninguém. Porque nós aprendemos hoje que a palavra de Deus, ela é guardada no nosso coração. Sansão começou bem, mas aos poucos foi se desviando, foi perdendo o foco. Que isso não aconteça com a nossa vida, porque há um prêmio para a nossa vida. E é muito bom poder dizer, como Paulo, já no final da sua vida, teve a oportunidade de dizer: combati o bom combate, completei a carreira. Irmão, já pensou você ter todas as oportunidades de fazer, de realizar a obra do Senhor, e negligenciou? Olha, cuidado, irmãos. Se não vigiarmos, também tomaremos a forma do mundo, porque ele não está brincando. E às vezes a gente não percebe a batalha espiritual em que vivemos. Irmãos, o crente, ele precisa estar ligado que vivemos batalhas espirituais. E aí, quando eu estou junto, cumprindo o propósito do Senhor, eu sou fortalecido. A vitória vem. Você pode dizer: glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Se em alguma área eu estou negligenciando, Senhor, me revela nessa noite, enquanto há tempo. Sabe por quê? Às vezes a gente está tão aprofundado no mundo que a gente já não reconhece, não aceita. Mas a nossa caminhada, irmãos, é de vigilância, é de perseverança, é de estarmos juntos, um ajudando o outro e prosseguindo,
cumprindo a missão dada por Deus. E sabe por quê? Temos um chamado diante de Deus, que Ele nos conhece e sabe que temos condições de cumprir com excelência. Basta fazer esforço, e nós precisamos nos esforçar todos os dias, prosseguir, vencendo um dia de cada vez, irmãos. Mas esse homem começa a tomar a forma do mundo. A segunda lição, irmãos, por mais força que você tenha, mas você e eu não temos condições de lutar contra o pecado. Com as nossas forças, com a força natural, eu não consigo combater o pecado. E Sansão era um homem forte. E aí, ele começa a desprezar as regras do nazireado. Em Juízes 14, 8 e 9, e depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-a nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão, o leão que ele havia matado. E uma das regras da lei do nazireado, irmãos, é que ele não podia tocar em nada morto. E ele foi lá, desobedeceu. Irmãos, é a desobediência. E ele lidava com isso com muita naturalidade. O propósito foi negligenciado. E ele tinha votos específicos, e ele brincava com o pecado. Já no capítulo 16, do versículo 6 ao 13, ele começa a brincar com o pecado. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de 20 vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. O que aconteceu, irmãos? Ela foi persuadida a revelar, a descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E aí ele mentia para ela, e ela, começou a primeira vez, a segunda vez, a terceira, na 4ª vez, ele acabou revelando. Sabe o que acontece? Quando você caminha no abismo, mesmo que você tenha muita habilidade, é questão de tempo, você vai cair. E ali ele brincava à beira do abismo, porque ele se sentia fortalecido. E aí eles amarravam quando ele dormia. Aí ela dizia: olha, os filisteus estão vindo. Ele acordava, arrebentava as cordas e combatia os filisteus, até que chegou a última vez, a 4ª vez. No 13 ela disse: e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: não, no 14, no 15. No 15 ela já começa a apelar. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração?
Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha só, irmãos, a autoconfiança. Então, como tinha sido frequente, ele estava à beira do abismo, mas ele sempre sabia, ele tinha uma habilidade. Eu tenho força. Mas chegou um dia, irmãos, que ele não suportou e ele caiu. Aquele homem, ele brincou com o pecado. Irmãos, e a gente precisa levar muito a sério o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Aquilo que coloca a nossa vida em risco precisa ser afastado da nossa vida. Sabe que está prejudicando, que pode prejudicar a tua vida espiritual? Irmãos, não é para ser alimentado. Ainda que você se sinta fortalecido, mas pode ter um dia que você não vai resistir. Consegue dimensionar a importância de nos afastarmos daquilo que pode prejudicar a nossa vida? Aos olhos dele, mais uma vez ele ia resolver aquela situação. Mais uma vez, como antes, ele ia acabar com os filisteus. Mas ele não percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. Sabe por quê? Deus não habita no pecado. E foi dada a Sansão várias oportunidades de colocar um fim naquela situação. Ele procurou o problema. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Na maioria das vezes, nós aqui procuramos o problema. E depois queremos resolução de algo que poderia ter sido evitado. Consegue entender? Tem problemas que nós procuramos. Tem situações, irmãos, que vêm sobre a nossa vida. Mas tem situações que você poderia, que eu poderia ter evitado, mas eu não vigiei. E aí depois do abismo, eu quero uma mobilização para resolver algo que poderia ter sido evitado. Isso aconteceu. Ele caiu. A missão que foi dada àquele homem estava sendo comprometida, porque ele arrumou problema para a vida dele. O propósito de Deus sempre vai ser cumprido. Mas tem problemas que eu procuro, mas que poderiam ser evitados. Amém, irmãos? Você pode estar pensando: pastor, está muito dura essa palavra. Mas acho que vigilância nunca é demais, né, irmãos? Sabe por quê? Normalmente, quando a gente cai no abismo, dificilmente cai sozinho. Quem cai no abismo
dificilmente cai sozinho. E Sansão cedeu. Acho que a mulher aborreceu. Eu imaginei isso. Falei, imagina a mulher falando no seu ouvido o tempo todo. Lógico que não acontece com as mulheres daqui, né, irmãos? Nem pensar. Mas falando, ele não resistiu. E elas têm esse poder. E ali ele revelou algo que não poderia ter sido revelado. Ele chegou a dizer, olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu revelei, vou revelar para você. Mas ela insistiu. E ele cedeu. E a terceira lição. Ainda vou ler aqui o 21, versículo 16, 21, que aconteceu. No finalzinho do 20 diz, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aí o 21, então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. O forte agora tornou-se fraco. Arrancaram a visão. Primeira coisa, irmãos, é realmente tirar a visão. Tirou a visão, ele perde a direção. E ali ele foi para o cárcere. Aquele homem que tinha toda uma força, mas o Senhor se retirou dele. Talvez eu imagino assim, para o nosso Deus, como deve ser doído ter que se retirar de uma vida, porque ela está em pecado. Mas ele achava que ele ainda tinha força, e não tinha. E a terceira lição, irmãos, para a nossa vida. Isso aqui é importante falar, irmãos, antes de passar o terceiro item. Sansão, ele recebeu uma bênção do Senhor, uma força. Mas às vezes, irmãos, nós temos a capacidade de transformar algo que é bênção na nossa vida em maldição. Aquela força trouxe muita confiança e ele começou a se achar independente. Estava lendo esses dias também sobre Salomão. Salomão recebeu uma bênção, uma sabedoria diferenciada. E formou muitas alianças políticas, envolvendo muitas mulheres. E aquilo ali, aquela sabedoria, que era para ser bênção na vida de Salomão, no período da vida dele, já no final, acabou sendo uma maldição. Que ele acabou se rendendo a outros deuses das mulheres. Eu preciso ter esse cuidado, irmãos. Algo que Deus me deu, um dom, um talento. E eu começar a mudar o propósito. Sansão começou a usar aquela força para outros objetivos. Tornou-se vingativo. É um cuidado para a nossa vida espiritual. Que Deus te deu, que você recebeu do Senhor, o dom, o talento, para ser bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Que Deus nos tem dado é para ser bênção na vida de outras pessoas. Não foi bênção, porque ele começou a achar que a força era dele. Quando eu começo a achar que o meu dom, que o talento
é meu, e começa a prejudicar. Irmãos, é Deus que nos dá. Se não vier de Deus, não compensa para a nossa vida. E os nossos dons e talentos é para glorificar ao Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos passar ao terceiro. A falta de santidade pode nos levar à derrota. Em 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Houve um chamado, Deus diz, olha, você vai ser separado. E essa santificação, irmãos, é para trazer crescimento para a nossa vida. Quando eu busco ser santo, é para crescer. E ele foi chamado, foi separado. E ele não entendeu o propósito de Deus diante dessa separação. E aí, ele não se afasta do pecado, porque havia uma aliança e ele quebra essa aliança. Aos poucos ele começa a se afastar, e a santidade daquele homem, ele sai de um homem espiritual, separado por Deus, para se transformar em um homem natural. Pode isso, irmãos, depois de você receber algo tão importante de Deus, negligenciar a santidade. E às vezes a gente acha que é muito difícil. É um processo, santidade é um processo. Quando eu busco, eu me afasto do pecado, eu me fortaleço. Ele era separado, mas ele se misturou. E isso deu um resultado muito ruim para a vida dele. Ser santos como eu sou santo. Irmãos, a nossa vida ela precisa estar diante da palavra de Deus. Pastor, mas eu não tenho como ser santo. Mas a gente busca. E ontem eu ouvi o bispo, e conversando com ele, ele citou um exemplo, que uma pessoa perguntou a ele, há muitos anos atrás, você vive tudo que está na Bíblia? E ele pensou e respondeu, não vivo, mas eu vou tentar até morrer. Isso é buscar o processo de santificação. Buscar até morrer. Ser santo como eu sou santo. É um processo, irmãos, mas que a gente precisa buscar. E como eu busco esse processo? Estando junto entre os irmãos. Como nos faz bem estarmos juntos, irmãos. Faltar um culto, irmãos, desnecessariamente, isso prejudica a nossa vida espiritual. Preciso me fortalecer. Sabe por quê? Amanhã, né, quem vai sair para o trabalho vai ouvir um montão de coisas em relação ao mundo. Mas eu preciso estar aqui, ouvindo o que é de Deus, buscando o que é de Deus, me separando, fazendo a diferença. Isso foi chamado de Sansão, para fazer a diferença. Porque se eu não fizer a diferença, irmãos, o mundo vem e faz negativamente. E vai ficando muito mais difícil. Mas a gente pode, nós somos separados ao nosso Deus. A quarta lição, para a gente encerrar.
Olha, vamos ver agora, no finalzinho do 16. Ele foi preso, nós vimos no capítulo anterior, ele foi preso, aí não, no 16, ele foi preso, furaram o olho dele, e ele, irmãos, virou chacota entre os filisteus. É o que o pecado quer fazer com a nossa vida, virar chacota. E ali eles estavam comemorando e honrando, exaltando o Deus dos filisteus, dizendo: olha, nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. E riam de Sansão. E aí mandaram buscar Sansão no cárcere. E olha o que acontece. No 27, 16, 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Diante daquela situação, ele ali sendo envergonhado, mas ele para e clama ao Senhor. Ele clama. Nesse momento aqui, ele reconhece que a força que ele tinha não era dele, a força era do Senhor. E ele pede: Senhor, mas esta vez. E ali Deus ouve e atende a oração. E aquela aliança que havia sido quebrada foi restaurada. E se você ir lá em Hebreus 11, você vai ver que Sansão está como herói da fé. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Ainda que você tenha quebrado a aliança, mas Deus nos concede mais uma oportunidade. Basta o reconhecimento, clamar ao Senhor: Senhor, será que eu não estou errando em alguma coisa? Mas eu quero corrigir. E Sansão ali de imediato, irmãos, faz esse reconhecimento. Não precisava ele ter passado por tudo isso, poderia ter sido diferente. Mas o propósito de Deus se cumpriu. O povo de Israel se libertou dos filisteus através daquela ação, porque foram ali estavam todos os líderes dos filisteus, e eles morreram. Ele se rende ao Senhor: Senhor, verdadeiramente, meus dons e talentos pertencem a Ti. E aí aquilo que Deus tinha se retirado, o Espírito do Senhor havia se retirado dele, volta sobre ele. É o que Deus quer fazer com a nossa vida, irmãos. Não sei se em algum momento alguém se afastou, alguém reduziu a sua caminhada, mas hoje eu quero que você entenda que o que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior do que você imagina. O que Deus tem preparado para a sua vida.
mas nunca tente viver uma vida dupla. Aquele homem que começou, tinha tudo para cumprir a missão com êxito. Em um período, ele deixou a desejar. Que isso não aconteça com a nossa vida espiritual. Que venhamos cumprir a nossa caminhada com excelência. Não com perfeição, mas buscando a perfeição. Buscando sempre melhorar a cada dia. Buscando reconhecer, Senhor, eu posso estar falhando, mas que o Espírito Santo de Deus venha nos mostrar para corrigir. Agora, quantos irmãos receberam dons do Senhor e pararam a caminhada, que poderiam estar frutificando muito mais? Eu queria que você olhasse para você, perguntasse a você: eu estou dando o meu máximo na obra do Senhor? Será que eu posso melhorar? Será que eu já cheguei no top? O que eu posso fazer? O que você tem recebido do Senhor não é para você. Você pode fazer mais. Eu posso fazer mais. Enquanto eu tiver esse pensamento, eu vou estar melhorando. Mas o dia que eu achar que eu já fiz muito, eu coloco a minha vida espiritual em risco. Que eu pense, Senhor, é pouco, eu posso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso avançar. Porque se eu parar, o mundo me pega e faz uma arruaça. Mas eu preciso avançar. Eu preciso crescer diante do Senhor. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas que esse sentimento de que eu preciso mais, preciso fazer mais, faça parte da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Ministério Levítico pode estar aqui. Irmãos, e como nos faz bem estar envolvido na obra do Senhor. Você que ainda não descobriu qual o chamado de Deus na sua vida, comece a perguntar ao Senhor, clame ao Senhor. Mas eu tenho certeza que você tem dons e talentos que podem ser usados na obra do Senhor. Dons e talentos, irmãos, que estão parados, mas que precisam ser reativados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa voltar ao ânimo, firmar os passos diante de Deus.
pedir que a igreja clame ao Senhor. Sabe por quê? Tem um talento que foi enterrado. Tem uma caminhada que foi paralisada e precisa ser retomada diante de Deus. E a gente sabe que é uma batalha espiritual que é travada. E é com você que eu estou falando, que parou a sua caminhada e sabe que precisa retornar urgentemente. Enquanto a igreja ora, você que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, peço que você levante a sua mão e nós vamos orar por sua vida em nome de Jesus. Mas não saia daqui sem tomar uma decisão diante de Deus. Dizer: Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso cumprir a missão que me foi dada. Em nome de Jesus. Basta que você levante a sua mão e nós vamos orar por sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor falou ao seu coração. Não coloque resistência. Não coloque resistência diante de um chamado do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Barreiras precisam ser quebradas nesse momento. Sansão não precisava ter passado por aquilo tudo. Mas nós precisamos dizer sim ao chamado do Senhor na nossa vida. Levante a sua mão e nós vamos orar por sua vida em nome de Jesus. Dizer sim ao Senhor é dizer não ao mundo. Em nome de Jesus. Você quer retornar à casa do Senhor? Declare: Senhor, a minha vida é tua. Eu preciso de ajuda em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque verdadeiramente tu tem falado ao nosso coração. Tu conheces, Senhor, toda a nossa vida e sabe o quanto precisamos de ti. Precisamos de ajuda, Senhor, porque o mundo tem batido com força. Mas, Senhor, nós cremos que somos separados por Ti e queremos, ó Senhor, estar inseridos no Teu propósito, cumprir a missão que a nós foi atribuída. Queremos cumprir com êxito, Senhor, buscando fazer sempre o melhor de Ti, buscando fazer a Tua vontade. Oh, meu Pai, se em algum momento temos falhado, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, que em todo o tempo venhamos glorificar o Teu nome com as nossas ações. Que em todo o tempo, ó Deus, a Tua palavra esteja nos nossos lábios. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Você pode se assentar.